Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o prontuário do paciente. Meu nome é José de Arimateia Cunha Filho. Eu sou fisioterapeuta, sou enfermeiro intensivista, trabalho no Hospital de Urgência de Goiânia, trabalho na auditoria do IPASGO, trabalho como docente de algumas instituições privadas, sou coordenador de pós-graduação de emergência e urgência, de enfermagem UTI, de enfermagem do trabalho em vários estados. E hoje a gente vai estar dando uma continuidade ao nosso curso de auditoria. Vamos falar sobre prontuário. É um assunto bastante extenso, porque a gente vai estar falando sobre as condições legislativas, legais, a gente vai estar falando sobre questões éticas relacionadas ao prontuário, associado à auditoria, ok? Então vamos começar. Auditoria e prontuário e qualidade estão extremamente relacionados. Quando se fala em auditoria, se pensa em qualidade, se pensa em reduzir custos, se pensa em melhorar a assistência. Então, quando se fala em instrumento avaliador de qualidade, a gente lembra sempre de auditoria. E aonde que a gente vai encontrar esses instrumentos, né? Nós temos, para recordar algumas definições, que a gente já comentou isso no módulo passado, só para lembrarmos, a gente vai fazer algumas definições. Os tipos de auditoria, nós temos auditorias internas, no faturamento das instituições pública ou privada, nós temos auditoria externa, auditorias de planos de saúde, nós temos auditoria que está relacionada à educação continuada, que é muito importante a gente conhecer como é que a gente constrói essa auditoria relacionada à educação continuada, como é que a gente monta uma planilha, como é que a gente reestrutura uma equipe, desde o aspecto da estrutura física, tecnológica, pessoal de RH, como é que a gente monta isso? Isso é muito legal comentar sobre isso. Auditoria na operadora de plano de saúde também, a gente direto lida muito com isso, né? Temos auditoria externas, auditoria interna, auditoria por amostragem, são alguns tipos de auditoria que a gente não pode deixar de ser mencionados, né? Auditoria interna no faturamento. É um serviço de auditoria realizado por um profissional enfermeiro contratado pela instituição, pública ou privada, que será responsável pela análise das contas hospitalares após a alta do paciente. Então, você pode fazer uma auditoria retrospectiva, fazer análise de prontuário depois que o paciente foi de alta. Você pode fazer uma auditoria concorrente, quando o paciente ainda encontra-se internado na instituição, e você faz uma auditoria in loco. Você vai acompanhar, avalia o paciente desde que ele autorize essa avaliação. Você vai avaliar como está o prontuário desse paciente. Está em ordem, não está? Está faltando alguns dados. E a gente precisa acompanhar se realmente o paciente está tendo uma boa assistência, conforme o acordo foi firmado, né, entre as duas partes. Algum outro tipo de auditoria? Auditoria interna e educação continuada, que é muito legal também a gente comentar sobre isso. É um serviço de auditoria realizado por um profissional também enfermeiro, contratado pela instituição, que será responsável pela orientação de toda a equipe interdisciplinar, que tem acesso ao prontuário, esclarecendo dúvidas e dando orientações contínuas. Então, esse profissional, ele vai estar sempre próximo a todos os profissionais que, diretamente ou indiretamente, estão relacionados à assistência daqueles pacientes. Então, você vai ter que conhecer as rotinas do serviço, os protocolos de assistência também. É importante você, estando próximo ao paciente, próximo a esses profissionais, você fazer uma planilha de treinamento, instruir o que está faltando, o que pode ser melhorado. Você estando junto à equipe, você consegue reduzir muito o custo, você consegue melhorar muito a qualidade da assistência, ok? E o resultado é muito bom. Comentários. A enfermeira deve conhecer todas as normas e rotinas do hospital, relacionadas a todos os procedimentos realizados, bem como terá uma ligação direta com toda a equipe de enfermagem, médica e demais profissionais envolvidos. Lembrando que o enfermeiro auditor, ele está diretamente ligado ao presidente da instituição, ao diretor-geral da instituição pública ou privada. Então, você precisa ter acesso livre, você precisa ter uma certa autonomia para isso, acesso a todos os prontuários, acesso a todos os protocolos, acesso a todas as diretrizes, acesso aos fluxogramas, às rotinas. É importante você ter as informações verdadeiras, informações corretas, acesso aos contratos também. Então, o auditor ele tem uma participação muito importante na instituição. E aqui é importante lembrarmos que o enfermeiro ele precisa de conhecer todas as rotinas de todos os setores, né? Parece ser muita coisa, mas é extremamente necessário e funciona muito bem.
Por isso que quando se fala de auditoria, não se fala apenas de um profissional, se fala de uma equipe de auditores. Tá? Auditoria externa também acontece, realiza, é muito bom. É um serviço realizado por um profissional enfermeiro contratado pelo operador, seja registrado ou consultor, que será responsável pela auditoria realizada dentro das instalações dos prestadores de serviço, pela análise das contas hospitalares após a alta do paciente. Então, o paciente foi de alta, o faturamento já tem os prontuários lá, que vão ser lançados no sistema eletrônico, e você pode diariamente passar no faturamento, avaliar esses prontuários, junto com a equipe do faturamento também, que faz a montagem desse prontuário, a preparação desse prontuário, e aí você consegue identificar pontos de ajustes, né, de melhorias que possam ser realizados para uma resolução melhor. Tá? Auditoria externa ainda é um serviço de auditoria realizado dentro das unidades do hospital em que estão internados os pacientes, pela análise do prontuário e visita ao paciente. Então, você pode fazer uma visita ao paciente, né, saber se ele realmente está recebendo a assistência que está sendo proposta, se realmente ele está muito bem acomodado, se a evolução do tratamento está correta. Você não vai interferir em nada. Você, enquanto auditor, você não vai lá e escrever nada. Você vai ter uma ficha própria, você vai ter um controle seu para você fazer as suas anotações, você não vai riscar nem mudar nada que está no prontuário. Você não mexe no prontuário, você só analisa e faz as suas observações numa folha à parte. Ok? Vamos comentar. A visita ao paciente deve ser de cortesia para a verificação das condições do paciente e sua satisfação quanto ao atendimento. O diálogo deve ser muito bem empregado para que não ocorram situações indesejáveis. Então, é muito importante você saber como você inicia um diálogo a um paciente, aos familiares, né? É muito comum, às vezes, você acabar induzindo algumas respostas, dizer, isso aqui não está correto, isso aqui podia ser diferente. Não. É importante você saber como é que ele está, como é que ele está evoluindo. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, a gente tem que ouvir mais, aprender a falar menos, até escrever mais. Bem detalhado nos nossos relatórios, na nossa ficha de um checklist que a gente tem de visita aos pacientes, é importante que a gente detalhe o máximo nessa ficha para que a gente possa ter mais informações, mais dados, para que depois, quando isso se transformar num relatório, a gente tenha mais subsídios. Ok? Lembrando que a nossa intenção não é em nenhum momento deixar de pagar nada que não é por direito, não é deixar de autorizar nada que não seja direito ao paciente. É porque é importante a gente conhecer de perto como é que o seu paciente, a instituição está evoluindo, será que estão sendo feito corretamente tudo que está sendo proposto? Será que o paciente realmente está satisfeito? Né? É importante você estar junto, conhecer. Além de você fazer essas visitas, que é uma cortesia, você vai saber como é que está a evolução desse paciente, como é que está sendo acomodado. Também é importante você saber que, além disso, você tem que ter acesso ao faturamento, conhecer todos os profissionais que lidam com esse prontuário, para que você possa tirar as dúvidas com ele, você esclarecer melhor ainda, você vai esclarecer as dúvidas que eles possam vir a ter. Na auditoria interna ainda, é um serviço realizado por um profissional também enfermeiro, que será responsável pela auditoria realizada dentro das instalações da operadora, pela análise das contas hospitalares clínicas ou laboratorial. A auditoria por amostragem também é um serviço realizado por um consultor ou auditor contratado, que utilizará o método escolhido para definir a amostragem dependendo do estudo estatístico disponível. Será feita uma seleção de acordo com a realidade apresentada. Então, a partir daí, você pode fazer o levantamento de alguns indicadores, né, isso ser transformado em estatística. Você pode fazer uma análise de um prontuário aleatório. É importante que você tenha uma rotina ou uma equipe que faça análise desses prontuários. Nessa equipe, você tem um checklist, onde você vai ter em alguns dias da semana, no mesmo horário, você vai fazer coleta de alguns prontuários aleatoriamente, e ali você vai avaliar se o prontuário está completo, bem organizado, capa contra capa, como é que está item por item, na mesma ordem, se está faltando algum documento, alguma autorização, alguma assinatura, se está faltando alguma justificativa, se as petições estão corretas, bem legíveis. Então, você vai pontuar todas as não conformidades que você identificar. Você vai anotar isso numa folha à parte, uma folha de controle seu da auditoria, e isso depois vai ser transformado em estatísticas. Okay? Os prontuários devem ter
folha datada, assinatura dos profissionais, todos que estão diretamente atendendo e que precisam fazer o preenchimento no prontuário, identificação do paciente em todas as folhas, anamnese, exame físico, evolução clínica, o resumo e o diagnóstico de alta. Consentimento informado e autorizado, assinado. Tá? Aqui é só um modelo, isso ainda acontece muito, pessoal. Isso aqui não é nada que a gente não vê ainda hoje diariamente. Isso encontra ainda com muita clareza. Você pega um relatório de cirurgia, onde é difícil você entender a letra do profissional, poucos espaços que estão preenchidos e ainda bem abreviados. Você tem hoje que lembrar que não se deve deixar nenhum campo aberto, nenhum campo sem estar preenchido, com uma letra legível, para que todos possam conhecer realmente o que está sendo feito, como que está sendo feito, e isso traz um risco muito grande de erro, de falha, né? Requisitos de qualidade, evolução e prescrição diária. Então, isso é uma obrigatoriedade nossa de conferir se isso está sendo feito diariamente. Anotações de enfermagem diariamente. Se a enfermagem tiver alguma dificuldade de fazer uma evolução, o supervisor, o coordenador, ele vai lá e esclarece as dúvidas, mas não pode deixar de ter uma boa evolução diariamente. Registro dos resultados dos exames complementares, tem que ter a cópia dos laudos desses exames, para que isso seja construído também de maneira que facilite depois a análise. Registro de outros profissionais, todos os profissionais que forem atender, responder um parecer a este paciente, ele deve fazer uma evolução, claro, com o seu carimbo, com o seu conselho, né? O número do seu conselho. Relatório de procedimentos cirúrgicos obstétricos, o relatório tem que ser bem preenchido, completo, de maneira que os campos não fiquem abertos. Aqui você tem ainda um relatório geral de operação. Também é muito difícil você fazer o entendimento dessas letras. Aí você imagina a prescrição deste profissional. A prescrição que possa trazer um risco, né, iminente de você preparar uma medicação que a forma como está sendo prescrita não está correta. Então, você hoje, enfermeiro, você tem que orientar os técnicos como é que vai preparar a medicação, como é que vai ser a via, o acesso, se está correto a dosagem. E isso a gente tem que checar diariamente. Você, enfermeiro, tem que checar diariamente se está correto, item por item na prescrição. Tá? A qualidade do serviço, ela está muito diretamente ligada a isso. A esse tipo de assistência diária, sendo bem fiscalizado, bem acompanhado por toda a equipe. As anotações existentes podem dispensar ou simplificar a anamnese, exame físico. Já fez uma vez uma anamnese bem completa, não precisa ficar repetindo o tempo todo. Mas o resumo das evoluções diárias é importante que seja bem clara, bem objetiva. Complemento, reduzindo custos hospitalares e o tempo de permanência do paciente. Isso é muito bom, porque você percebe que pelo prontuário correto, prontuário bem organizado, você conhece o profissional que está lhe dando assistência, se ele realmente, tudo que está escrito foi realizado. Né? Isso reduz tempo de internação, reduz custo hospitalar, agilizando condutas e facilitando o tratamento, obtendo-se melhores resultados. Isso é muito bom. Tá? Dentro do histórico da auditoria, já há 460 anos antes de Cristo, Hipócrates, na sua obra Epidemia, apresenta alguns apontamentos sobre doenças de pacientes. Então, já houve algumas escritas, mesmo apontamentos, já há muitos anos atrás. Já em 1137, no Hospital São Bartolomeu, em Londres, apresentou algumas documentações relativas aos pacientes. Já houve alguns documentos que eram documentos que estavam sendo direcionados ao atendimento. Já em 1580, Camilo de Limes, na Itália, pela primeira vez fala na exigência de registrar a prescrição médica individual, a dieta do paciente, os relatórios dos cuidados de enfermagem, incluindo o relatório de troca de plantão. Então, muito bem, percebe que já em 1580 já se pensava nessa organização, de ter um prontuário individual, de ter um relatório de troca de plantão, isso para facilitar justamente a comunicação. Aqui é só uma escrita, né, uma descrição de uma doença por Hipócrates. Então, aqui já é uma descrição bem interessante. Isso aqui eu achei muito legal. Então, você vê que, mesmo que sejam
números, letras difíceis de interpretar, mas dá para a gente ler. Bem, vamos lá. Em um dia, verão, estava na praia observando duas crianças brincando na areia. Elas trabalhavam muito construindo um castelo de areia, com torres, passarelas, passagens internas. Quando estavam quase acabando, veio uma onda e destruiu tudo, reduzindo o castelo, um monte de areia, espuma. Achei que depois de tanto esforço e cuidado, as crianças cairiam no choro. Correram pela praia, fugindo da água, rindo de mãos dadas, e começaram a construir outro castelo. Compreendi que havia aprendido uma grande lição. Gastamos muito tempo na nossa vida construindo algumas coisas. Mais cedo ou mais tarde, uma onda poderá vir e destruir tudo. E levamos tanto tempo para construir, mas, quando isso acontece, somente aqueles que têm as mãos de alguns para segurar será capaz de sorrir, o que permanece a amizade, o amor, o carinho. O resto é feito de areia. Então, essa história é muito legal. Aí você percebe que quanto é importante a comunicação, a escrita, né? Quem olha no primeiro momento fala, não estou entendendo nada que está escrito aqui. Mas depois você presta atenção, você consegue ainda obter alguns dados. Aqui ainda, só para mostrar para vocês o quanto é difícil você entender o que está escrito. Isso é um prontuário, né? Isso é comum a gente ainda ver hoje diariamente. Só que a gente não pode aceitar isso. A gente tem que pedir para que quem escreveu dessa forma seja mais objetivo, seja mais claro, porque isso é lei, gente. Hoje você não pode ter um prontuário que você não entenda. Isso está correto. Já em 1907, William Mayo observou que os médicos mantinham registro de anotações das consultas de todos os pacientes em forma cronológica em um documento único. Bom, muito legal. Então, você tem um documento único em forma de maneira cronológica, você tem todos os momentos que foram atendidos àquele paciente, pelo aquele mesmo profissional. Legal. O conjunto de anotações trazia dificuldade para localizar informações específicas sobre determinado paciente. Então, aí já mostra a necessidade de você ter um prontuário individual, né? Você tem uma ficha de controle para determinado procedimento, uma ficha de controle para outros procedimentos, não tudo misturado. Tem que ter uma certa organização. Ainda assim, na clínica, Mayo adota então um registro individual das informações de cada paciente, que passaram a ser arquivadas separadamente. Tá? Isto dá origem ao prontuário médico centrado no paciente e orientado de forma cronológica. A padronização veio e isso tornou uma facilidade muito grande, melhorou muito quando se iniciou a padronização a partir de 1920. Houve um movimento para padronizar o conteúdo dos prontuários, através da deficiência de um conjunto mínimo de dados que deveriam ser registrados. Este conjunto mínimo de dados criou uma estrutura mais sistematizada de apresentação da informação médica que caracteriza o prontuário do paciente de hoje. Então, essa padronização ela é muito importante quando a gente fala de qualidade do serviço. Tá? Você não pode ter um paciente com um modelo de evolução, de padronização e outro paciente com outro modelo. Não, tem que ser um único daquela instituição. Apesar de todos os esforços de padronização, o prontuário ainda contém uma mistura de queixas, resultados de exames, considerações, planos terapêuticos e achados clínicos de forma muitas vezes desordenada. Nem sempre sendo fácil obter uma clara informação sobre a evolução do paciente, principalmente daqueles que possuem mais de uma enfermidade ou múltiplos problemas de saúde. Então, isso eu vejo, é muito comum o paciente ele dar entrada na instituição com um diagnóstico. Mas no decorrer do momento que ele está internado, outros diagnósticos se formam, né? Outras alterações vão apresentando. Aquele inicialmente, o diagnóstico de início, já não é mais aquele que está sendo a prioridade. Então, o paciente ele pode se internar por pneumonia, mas pela idade, pelas complicações, ele pode ter secundariamente uma alteração neurológica, que aí já tem outra consequência neurológica, outras alterações, mas que a causa inicial já foi resolvida. O paciente pode não ter mais nenhum sinal de pneumonia, mas depois ele tem as sequelas neurológicas, que em alguns casos pode vir a acontecer. E isso você tem que mudar esse diagnóstico. Os diagnósticos eles mudam. Então não pode ter apenas o mesmo diagnóstico sempre, senão você acaba esquecendo de monitorar melhor as outras disfunções que foram acontecendo no decorrer da internação. Tá? Em 1969, Lawrence
introduzir a ideia de prontuário orientado pelo problema. Hoje a gente não faz bem assim ainda não, mas nessa época já se pensou em fazer um prontuário orientado pelo problema, onde se identifica os problemas de saúde do paciente e as anotações são registradas e seguidas de acordo com uma estrutura sistemática de registro e dados denominado SWAP. Com S de queixas, O de achados, A de testes e conclusões e P de plano de cuidados. Então eles pensaram em fazer isso, de uma forma baseada em problemas. Embora essa estratégia de registro seja aceita e seguida por muitos, ela requer treinamento e disciplina para aderir ao método. Prontuário padrão. Bacana, já está começando a ficar mais fácil. A promoção de saúde vem se tornando uma tarefa cada vez mais especializada, exigindo a presença de diversos profissionais da equipe, que devem agir de forma coordenada e integrada, buscando a menor proposta terapêutica, fazendo do prontuário instrumento único e obrigatório de registro e comunicação. Ainda dentro dos prontuários do paciente, obra de diversos autores, elaborado pelos profissionais de saúde, diz respeito ao paciente revelando sua intimidade. Conceito: prontuário é um conjunto de documentos relativos à história da vida do paciente e da sua doença, escrito de modo claro, conciso e acurado, sob o ponto de vista médico, social e garantida a necessária uniformidade estatística. Outra definição, pela resolução do Conselho Federal de Medicina, de 2002. Define o prontuário como um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada. Isso é muito importante, que nós temos várias definições. O registro dessas informações no prontuário. Todo atendimento ao paciente na instituição deve ser registrado, todo. Não é atender hoje, atender amanhã e só daqui a 3 dias você vai registrar. Não, isso não pode. Todo paciente, todo profissional que atendeu o paciente, obrigatoriamente ele tem que registrar o atendimento. É necessário que contenha uma linguagem clara e objetiva. Durante o período de internação, deve possibilitar avaliar o paciente a qualquer momento de forma clara e completa, permitindo uma rápida e precisa conclusão sobre o tratamento aplicado e suas repercussões clínicas. Deve ser evitar siglas ou códigos pessoais, deve ter grafia legível, tá? Essas siglas, alguns conhecem, outros não. Então, as siglas a gente tem que ter muito cuidado em utilizá-los, tá? Sinais e sintomas também abreviados, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso dificulta às vezes, a gente tem que ser bem, assim, organizado. Enigma, Então, a gente vê essas siglas e a gente fica, bom, o que é isso? Claro que depois de um certo tempo, você vai acostumando, vai familiarizando, mas outras pessoas não. Às vezes um secretário não tem essas informações mais técnicas, Veja, como é interessante no nosso cérebro. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não impondo em qualquer ordem as letras de uma palavra, então a única coisa importante é que a primeira e última letra estejam no lugar certo. Então eu estou falando aqui para vocês, mas olha o que está escrito. Veja que você mesmo escrevendo errado, você ainda consegue em alguns momentos entender o que ele quis dizer. Então, mas a gente precisa conhecer o português, ter uma boa caligrafia, uma gramática adequada. Então a gente não pode escrever de qualquer jeito. Mas ainda assim, com o tempo, a gente vai observando que a gente vai acostumando com umas certas escritas, A Lei 10.241, do Estado de São Paulo, é direito do paciente receber as receitas com o nome genérico das substâncias prescritas, isso é lei, datilografadas ou em caligrafia legível, sem a utilização de códigos ou abreviaturas, com o nome do profissional e seu número de registro na profissão, com a assinatura do profissional e o seu carimbo, tá? Carta dos Direitos do Usuário da Saúde. Segundo princípio, registro em seu prontuário as seguintes informações de modo legível e atualizado. Letra A. Motivo de atendimento, dados de observação, evolução clínica, prescrição terapêutica, avaliações da equipe multiprofissional, procedimentos e cuidados de enfermagem, procedimentos cirúrgicos. Letra B. Registro da quantidade de sangue recebido, dados que permitem identificar sua origem. Letra C. Identificação do responsável pela anotação, o carimbo, o número dele. Então, isso tudo está dentro de uma portaria, de uma legislação que é obrigatória a gente ter que seguir. Tá? E o que resta fazer? Conscientização dos profissionais envolvidos na assistência. Claro, o auditor,
que faz a educação continuada, ele vai apontar essas dificuldades e vai depois fazer um plano de ação. Vamos tentar chamar grupo por grupo, os supervisores das unidades, depois eles mesmos vão ser multiplicador, vão estar ajudando aqueles profissionais que têm sua dificuldade. Então a gente precisa estar próximo, perto deles. Prontuário médico ainda, Genival Veloso de França. Isso é muito legal, ele é um professor de medicina legal da Universidade Federal de Paraíba. Constitui um verdadeiro dossiê que tanto serve para análise da evolução da doença, como para fins estatísticos que alimentam a memória do serviço e como defesa do profissional. Então, para sua defesa, quanto mais detalhado, bem relatado você fizer no seu prontuário, mais tranquilo você fica. Agora, se você deixar de informar alguma coisa, deixar de relacionar, de registrar, depois algo que faltar pode ser questionado a você. Cadê? Não está escrito? O que vale é o que está escrito. Então, além de uma questão legal de segurança, você também tem quanto ao aspecto epidemiológico, estatístico, né? Quanto às pesquisas, levantamento bibliográfico ou levantamento dos próprios prontuários. Tá? Então, os prontuários, quanto mais bem organizados, facilita as pesquisas também. Nunca admitir que o prontuário representa uma peça meramente burocrática. Não é assim que a gente tem que ver o prontuário, como apenas uma peça, que eu vou ter que escrever. Não. Para fins de contabilização da cobrança dos procedimentos ou das despesas hospitalares, pensar sempre em possíveis complicações de ordem técnica, ética ou jurídica que possam eventualmente ocorrer, quando o prontuário seria um elemento de valor, né, fundamental nas contestações sobre possíveis irregularidades. É muito importante você lembrar que algumas implicações, algumas situações onde você é chamado para se discutir um caso judicialmente, às vezes já se passou anos, você nem lembra mais desse paciente. E depois o juiz, depois todos os juristas, eles vão estar analisando o que está escrito. Né? O perito ele vai tentar descrever o que está ali relatado. Então, se você não lembra do paciente, depois de anos, que é muito comum, você vai tentar também analisar o que está escrito. Então, é importante você fazer o seu papel. Cada um fizer o seu papel bem feito, a gente vai melhorar muito a assistência, vai melhorar muito a qualidade do atendimento, os custos vão ser menores, tá? O tempo de internação também vai ser bem menor. Prontuário ainda, resolução do Conselho Federal de Medicina, 2002. O prontuário é documento valioso para o paciente, para o médico que o assiste e para as instituições de saúde, bem como para o ensino, a pesquisa e os serviços públicos de saúde, além de instrumento de defesa legal, tá? Como havia citado. Já no artigo 951 do Código Civil, aplica-se ainda nos casos de indenização devido por aquele que, no exercício da atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal-estar, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Então, ainda assim, o juiz vai solicitar uma perícia, o perito, o especialista da área, eles vão discutir o que está escrito no prontuário, relacionado conforme as lesões que o paciente teve, conforme a ação que foi impedrada, né? Compromisso ético e legal. Você tem que conhecer bem a ética de cada profissão. Você tem seu código de ética, né, profissional. Ensino e pesquisa. É importante seguir normas, né, dentro do COMEP, dentro da comissão interna, né, de pesquisa, comitê de ética. Informação e faturamento. É importante você ter acesso a todas as informações do faturamento, aos contratos, e que você possa esclarecer, tirar dúvida a toda a equipe. Bom? Ético legal. As normas contidas no Código de Ética são normas jurídicas, especiais submetidas a regime semelhante aos das normas e atos normativos federais. Então, você, quando se forma, depois que você inicia a caminhada na assistência, é importante você conhecer bem o seu Código de Ética. Esta inteligência foi acolhida pelo egresso do Supremo Tribunal Federal, ao conhecer e decidir a representação, consagrando o entendimento. Este advogado, Dr. Leonardo Braz de Carvalho, muito legal isso que ele colocou, o instrumento de defesa mais eficaz, de certa forma, indispensável ao profissional médico ou enfermeiro, ou qualquer membro da equipe multidisciplinar, é o prontuário, que deve ser preenchido corretamente, com clareza, rico em detalhes e preciso quanto aos fatos, de modo que a equipe médica ou até mesmo outros
profissionais não tenham dificuldades ou dúvidas quanto ao que já foi desenvolvido. Mais de que isso, tal documento e registro deve existir como prova suficiente de zelo profissional. Conduta irreprovável do médico envolvido, trata-se da oportunidade, talvez única, de um profissional relatar pormenorizadamente todos os passos do tratamento ministrado ao paciente, demonstrando que foram empregados conhecimentos técnicos aceitáveis, ministrada ou indicada a medicação adequada, efetuada a operação que melhor atenderia a situação naquele momento, controlado devidamente o paciente, etc. Então, esse advogado, ele deixa claro que a melhor segurança que temos, que é indispensável, é o prontuário médico, o prontuário do paciente. Tá? Artigo 14 do Código do Consumidor. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua função e risco. Então, além do profissional também responder, a instituição também responde, porque aquele profissional ele trabalha para a instituição. Então, a instituição é obrigada a checar, é obrigada a ter as informações completas de todos os profissionais, o que eles fazem, por que eles fazem. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Tá? É muito importante lembrar que tanto a instituição ela tem o seu papel, quanto ao profissional também ele responde. Às vezes você vai trabalhar numa instituição que naquele momento estamos sem materiais, sem equipamentos, sem condições. Mas quem está ali dentro trabalhando e deixar de utilizar, deixar de realizar, se ele não registrar, se ele não documentar, não passar isso adiante, se alguma coisa acontecer, tanto ele, por estar dentro de uma instituição que não te está dando recursos, ele também, por falta de condições de dar assistência necessária, ele também tem a sua punição. Ele também responde. E a instituição por não dar condições de trabalho. Tá? Aí vem o ciclo vicioso. Será que tem um material, não foi solicitado? Não tem um planejamento para não faltar no momento que precisa? Cadê a equipe, a coordenação? Mas, de qualquer forma, a instituição e os profissionais não deixam de responder. Código do Consumidor ainda. O prestador de serviço, tal como o profissional de saúde, não pode impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastro, banco de dados, fichas e registros. Então, você tem que explicar sim o que vai ser feito, como que vai ser feito, o que você espera. Tá? É importante o consumidor ele ter acesso a essas informações que você precisa passar a eles. Direitos do usuário de serviços públicos. Artigo 3º. São direitos básicos do usuário, a informação, a qualidade na prestação de serviço, o controle adequado do serviço público, é um direito do usuário. Acessar a qualquer momento o seu prontuário médico, ter anotado em seu prontuário todos os procedimentos que foram realizados, as visitas, né, a evolução diária, não esquecer que isso é obrigatório, registro da qualidade de sangue recebido e dos dados que permitem identificar sua origem, sorologia e prazo de validade. Código de Ética Médica, artigo 39. É vedado ao médico receitar ou atestar de forma secreta ou ilegível. Né? É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário médico para cada paciente. Não pode deixar de elaborar a sua evolução, né, o seu relatório. Artigo 70. É vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário médico, ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar risco para o paciente ou terceiro. Então, eu busquei essas informações para você compreender que existe o código de ética da enfermagem, da fisioterapia, médico. Nós temos que conhecer essas diretrizes, né? Ainda do Conselho Federal de Medicina, é vedado deixar de atestar atos executados no exercício profissional solicitado pelo paciente ou seu responsável legal. Então, tudo que for feito com o paciente tem que ser registrado. Tá? Ficha, a obrigação do médico escrever em breve relato de um procedimento profissional que tenha executado, dele comunicando informações que interessem ao tratamento do paciente. Então, aqui você tem ainda resumo, né, de uma alta. Agora, eu não consigo entender o que está escrito aí. Então, isso aqui foi uma xerox tirada, né, de um prontuário verdadeiro. E agora você fica,
Bom, eu vou pagar o que nesse caso? O que está ali constando de gasto de material? Realmente foi realizada a cirurgia? Que tipo de cirurgia foi realizada? Não consigo entender nada do que está escrito aí. Então é difícil realmente hoje. Melhorou muito, mas a gente ainda encontra essas aberrações, né? Reflexão. Letra ilegível, a gente não pode hoje admitir mais isso. Presença de ciclas, temos que ter muito cuidado. Prontuário incompleto, isso é perigosíssimo, muito perigoso. E negar ou não acesso às informações, tá? A gente tem que ter muito cuidado para quem você vai passar informação, como que é passada essas informações, tá? Código de Ética de Enfermagem, resolução do COFEN 240 de 30/8/2000. Artigo 64. Proibição. Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que outro profissional assine as que executou. Então, isso não pode. Isso aí é uma proibição. Você não pode checar uma coisa que não foi feita, você não pode pedir que o outro cheque, o outro não tem certeza se foi feito ou não, tá? Artigo 75, é um dever do enfermeiro a pôr o número de inscrição do Conselho Regional em sua assinatura quando no exercício profissional. Então, você tem que ter o seu carimbo, o número de registro, e é obrigatório que você carimba. Então, aqui você tem prescrição, o que foi checado, como é que foi feito o aprazamento, o custo desses materiais, deve ter escrito curativo, mas curativo existe pequeno, médio, grande, quais são os materiais de cada curativo, quantas vezes vai ser trocado, 2, 3 vezes ao dia, uma vez a cada dia, que tipo de curativo, quais são as características daquela ferida. Então, assim, muitas informações apenas por causa de uma palavra. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca isso e checa, né? A gente tem que ter as informações hoje bem claras, bem, assim, mais objetivas. Resolução ainda do Conselho Federal de Medicina, 2002. A responsabilidade pelo prontuário cabe ao médico, assistente e demais profissionais, a hierarquia médica da instituição, as chefias da equipe, chefia da clínica, do setor, até o diretor da divisão médica ou diretor técnico, eles têm a responsabilidade perante o prontuário. Tá? São vários profissionais que têm acesso ao prontuário, que vai preencher, que vai assinar. Então, você tem que ter um conhecimento, todo profissional tem que ter o conhecimento de como é feita a montagem, a preparação do prontuário, para que isso não fique com risco de perder folhas, perder resultado de exames, perder prescrições, tá? Torna obrigatória a criação das comissões de revisão de prontuário nos estabelecimentos e ou instituições de saúde onde se presta assistência médica. Então, essa comissão, todo hospital tem que ter, todo serviço de saúde tem que ter. A partir dessa comissão, que ela é construída através de condições físicas, condições de RH, pessoal, condições de trabalho, você vai monitorar esses prontuários, você vai identificar pontos de não conformidades, que isso depois vai ser transformado em plano de ação, para que aqueles problemas elas não se repitam, ou pelo menos diminuem em relação à sua meta, né, de quanto você quer atingir de resolução. Então, isso é necessário, você ter esse pensamento de liderança, de resolver realmente, fazer um plano de ação, ser um gestor mesmo, né? A resolução ainda de 2002 é obrigatória a legibilidade da letra do profissional que atendeu para o paciente, bem como a identificação dos profissionais prestadores do atendimento. São também obrigatórias a assinatura e o respectivo número do conselho. Então, todos os profissionais têm que carimbar. Se não carimbar, mesmo tendo evoluído, isso já pode não ser pago. Você não sabe quem foi que evoluiu, você tem uma evolução, mas aquela evolução não tem carimbo, não tem registro, não tem horário. Então, isso é importante, tá? A regulamento, o decreto de 94/406 de 87, regulamenta o exercício da enfermagem. Artigo 3º, a prescrição da assistência de enfermagem, parte integrante do programa de enfermagem. Nem incube anotar no prontuário de pacientes as atividades de assistência de enfermagem para fins estatísticos diariamente. Tá? Após a alta do paciente, é uma fonte de dados e registro que possibilita auditorias e relatórios para demonstrar a qualidade e a quantidade do trabalho prestado, além de permitir a avaliação dos progressos da ciência médica através de análise de dados estatísticos e condutas de resultados. É importante, isso tudo a gente vai colher todo o prontuário. Ainda na auditoria de enfermagem, é uma avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem verificada através das anotações de enfermagem no prontuário do paciente e das próprias condições deste. Então, hoje eu acho engraçado que os auditores eles gostam de olhar bem tudo que o enfermeiro escreve. Se realmente os procedimentos foram realizados, a hora que foi realizada. A prescrição hoje ela é muito padronizada.
né? Tudo muito bonitinho, melhorou muito. Mas eles vão checar se aqueles procedimentos foram realizados, principalmente pelas evoluções da enfermagem. O horário que foi feito, quantas vezes foram feitas, né? Um dos primeiros trabalhos de auditoria de enfermagem já foi em 1955 e foi desenvolvido no Hospital Progress, nos Estados Unidos. Então, não faz muito tempo que a gente começou a ter esse trabalho bem mais assim reconhecido, né, pela sua valorização. A auditoria é feita após a alta do paciente, em que se utiliza o prontuário para avaliação. Isso já é uma auditoria prospectiva, né, ou retrospectiva. Retrospectiva é quando o paciente já foi de alta e você vai analisar o prontuário. Prospectiva que você vai acompanhando diariamente, né, no decorrer do tempo. Fatores que podem ser verificados: condições do paciente no ato de internação, método de admissão do paciente, tem folha própria, foi assinado consentimento, livro esclarecido, sistema de elaboração do plano de serviço para cada funcionário de diversos plantões. Então é importante você conhecer bem a auditoria de enfermagem, se for enfermeiro, tá? Se for médico, auditoria médica. O relatório de enfermagem tem que ser completo ou incompleto em algumas situações, muito cuidado com isso. Em que partes incompleto e quais as suas causas, por que está incompleta a evolução da enfermagem, né? Chamadas do médico de plantão, verificando os porquês, foi avisado? Foi? Que horário que foi avisado? Ele não veio? Está demorando? Avisou novamente? Então, assim, dependendo de onde a gente trabalha, as coisas têm que ser muito rápidas. Se trabalha em setores críticos ou não, ou semicríticos, a gente não pode esperar por vontade de alguém aparecer. Você tem que ser bem proativo mesmo. Perceber o problema iminente que possa acontecer, você já atue preventivamente. Anotações quanto a pequenas alterações do paciente, sistema de observação frequente ou contínuo, reações pós-anestésica e pós-operatória, descrição da ferida operatória, anotação de acidentes, decisões tomadas para evitar acidentes. Então, isso tudo hoje é relatado, tá? Ainda na auditoria de enfermagem, anotações de sinais vitais, sintomas, transferência e suas causas. Hoje a gente tem folha própria de transferência, desde um setor em relação ao outro. Como é que o paciente está saindo? Como é que o paciente está chegando para outra unidade? Como é que está o estado do paciente? Será que durante o transporte o paciente piorou? Ou o paciente não teve alterações durante o transporte? A equipe está bem coesa, a equipe está bem treinada, não está havendo falhas durante os procedimentos. A condição da alta do paciente. O paciente está indo de alta bem? Seu problema inicial ele foi resolvido? O paciente tem alguma sequela? O paciente está tendo que tipo de limitação funcional ele possa ter? Orientação ao paciente no ato da alta e acompanhamento. É importante o paciente ser bem orientado. O que ele pode, o que ele não pode fazer depois da alta? Que tipo de alimentação ele pode ter? Então, a orientação da alta ela é tão importante quanto a admissão. Se não orientar bem o seu paciente, ele tem o risco de retornar ao hospital de novo, às vezes muito mais grave. Orientar direitinho todos os medicamentos que ele vai tomar. Se o paciente não tem condições, ele não consegue compreender bem isso, trazer os familiares, a pessoa responsável pelo aquele paciente, que cuida daquele paciente, para que você possa explicar bem, tirar as dúvidas, porque isso é uma segurança para o paciente. Faturamento, né, no serviço integrado, né? Deve ser anexado ao prontuário uma via, assim como a IH simulada, né, a cópia da IH emitida em disquete, enviada para o pagamento, devidamente assinado pelo diretor clínico. Nos casos de acidente de trabalho, deverá ser anexado ao prontuário a cópia do CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho. Aqui você já tem um preenchimento mais completo de um relatório de um ato cirúrgico. Muito bom, mas ainda assim que está bem preenchido, a letra tem que ser bem legível. Tá? O conteúdo do prontuário. Dentro da resolução do Conselho Federal de Enfermagem, a consulta de enfermagem, você compreende o histórico, uma entrevista, exame físico, diagnóstico, prescrição de enfermagem, evolução da enfermagem. A sistematização da assistência de enfermagem deverá ser registrada formalmente no prontuário do paciente. Tá? Como é que você recebeu esse paciente? Como é que você vai evoluir esse paciente que você admitiu? Conhecer hábitos individuais e biopsicossociais visando a adaptação do paciente à unidade de tratamento, assim como a identificação de problemas. Tá? Então, essa história é muito importante. Exame físico, o enfermeiro deverá realizar as seguintes técnicas: inspeção, ausculta, palpação, percussão, forma criteriosa, efetuando o levantamento de dados sobre o estado de saúde do paciente e anotações das anormalidades encontradas para validar as informações obtidas no histórico. Então, você precisa fazer esse apanhado.
tá? Você precisa construir essa anamnese, tá? Prescrição de enfermagem é o conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro que direciona e coordena a assistência de enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde. Isso é um direito de todos. Então, isso é importante, o supervisor, o auditor, o enfermeiro, que faz educação continuada e sua equipe, de instruir o seu supervisor da enfermagem, que ele possa acompanhar esse passo a passo aos técnicos e aos outros colaboradores. Então, isso tem que ser bem claro dentro de um prontuário. Tá? Lei 7.498 de 86. O enfermeiro ele exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhes, como integrante da equipe de saúde, prescrição de medicamentos estabelecido em programa de saúde pública e em rotina aprovado pela instituição de saúde. Então, é muito importante que você conheça as normas da sua instituição. Tá? Alguns casos, algumas instituições públicas, você tem alguns programas, prescrições que isso facilite muito, né? Na resolução do Conselho Federal de Enfermagem, é a ação da enfermagem quando é praticado pelo enfermeiro como integrante da equipe de saúde e prescrição de medicamentos, né? Os limites legais para a prática desta ação são os programas de saúde pública e rotinas que tenham sido aprovados em instituições de saúde pública ou privada. Isso tem que ser documentado. Tá? O enfermeiro, quando no exercício da atividade capitulado no artigo 1º, tem autonomia na escolha dos medicamentos e respectiva posologia, respondendo integralmente pelos atos praticados. Você prescreveu, você responde pelos seus atos. Mas essa prescrição é sempre que isso seja um acordo, isso seja documentado formalmente daquela instituição. Tá? Você não pode fazer isso se isso não for uma documentação assim, legal da instituição, pública ou privada. Tá? A gente vai estar falando também das atribuições, algumas portarias. Ainda a gente vai falar de auditoria eletrônica, já no 3º módulo, porque a gente ainda não entrou ainda bem a fundo quanto ao prontuário convencional. Tá? Do enfermeiro, atribuição específica na portaria 648 de 2006, do enfermeiro, realizar assistência integral, promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico e tratamento, reabilitação e manutenção da saúde aos indivíduos e familiares, ok? Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observando as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações. Muito cuidado com isso. Isso depende de resolução, depende do que está documentado na própria instituição. Tá? A evolução de enfermagem é um registro feito pelo enfermeiro após a avaliação do estado geral do paciente. Esse registro constam os problemas novos identificados, isso vai acontecendo diariamente, um resumo sucinto dos resultados, dos cuidados prescritos, e os problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes. É muito importante o enfermeiro passar o plantão para o outro, explicar tudo o que aconteceu durante o dia, o que faltou, o que tem em excesso, para que isso possa ser dado continuidade. Tá? Decisão do COREN, quanto à normatização, dentro de documentações legais, o registro deve ser claro, objetivo, preciso, com letra legível e sem rasura. São informações que a gente já conhece, mas ele precisa entender que isso tudo está relacionado à ética profissional, isso está relacionado ao conselho, a portarias, né? Como anotar? O registro deve ser feito de forma clara, objetiva, com data e horário específico, com a identificação, nome do COREN, nome do profissional, COREN, o número de registro, carimbo do profissional, da pessoa que faz a anotação. Quando o registro for manual, deve ser feito com letra legível, sem rasura. Na vigência de uma anotação errada, colocar entre vírgula a palavra digo e anotar imediatamente após o texto correto. Então, você não pode ir lá e passar um livro IP, você não pode ir lá e rasurar, porque isso descaracteriza, né, uma adulteração, isso não é bom, mas isso não está correto. É importantíssimo que a caligrafia seja legível, serviços diurnos normalmente utilizam a cor azul, serviços noturnos normalmente utilizam a cor vermelha da caneta, deve-se evitar o termo paciente repetidas vezes, pois o prontuário é pessoal, é intransferível, né? Então tudo que se escreve no prontuário subtende que é daquele paciente, não precisa ficar repetindo toda hora. Também a história prévia do paciente também fica repetindo o tempo todo, também não é legal. Já tem na primeira atendimento uma situações bem mais completa, né, de toda a história, tudo que o paciente vem utilizando, né?
porque se ficar repetindo isso também não é bom. Cada intercorrência, a anotação deve ser imediatamente relatada por escrito no prontuário, não deixe linhas em branco, assine seu nome, nunca rasure ou rabisque um erro. Tá? Exemplo de registro de enfermagem em prontuário. Às 9 horas da manhã, apresenta-se consciente, comunicativo, ictérico, aceitou o desjejum oferecido, tomou banho de aspersão, deambulando, afebril, dispneico, normotenso, taquicárdico, mantendo venóclise, o scalp e membro superior esquerdo, com bom refluxo, sem sinais flogísticos, abdômen acístico, doloroso, a palpação, sonda vesical de demora com débito de 200 ml de coloração alaranjada, eliminação intestinal ausente há um dia, referialgia generalizada. Quer dizer, muito do que o paciente está bem, você pensa que não deve ser colocado? Claro que deve ser colocado. Você tem que colocar mesmo que esteja tudo correto, tá? Então, a gente vai estar parando por aqui e no próximo módulo a gente vai estar aprofundando mais o prontuário convencional e também vamos estar falando como a preparação de um prontuário eletrônico informatizado, ok? Então, estou aqui à disposição para responder qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. Uma boa tarde a vocês e aguardo contato, tá? Até a próxima. Aí eu aperto aqui um lugar.